Olá, meu querido seguidor, eu sou o HP e sejam bem-vindos ao canal Nação Alviverde e já peço para todos vocês deixarem aquele super like marotíssimo no vídeo e também se inscreverem, pois saibam que a contribuição de vocês é muito importante para o nosso crescimento rumo ao 500 mil de inscritos. E bora para as novidades então? Põe na tela aí, Gustavão! Essa ida do Santos para a Arena Neoquímica nessa fase final do Paulistão pode não ser algo tão interessante para a torcida palmeirense, porque nos bastidores existe uma atenção enorme para quando a Vila Belmiro estiver em reforma. E tudo isso se deve à W Torre, que pode utilizar o Allianz Parque como uma das alternativas para o Santos jogar. E a diretoria do Verdão tem total liberdade de interferir nessa situação, mas do jeito que fizeram com o São Paulo, dando a chave no ano passado, eu não duvido nada da gestão aceitar alguma parceria, ainda mais sabendo que a W Torre deve 160 milhões de reais e tem o livre-arbítrio de colocar shows no dia em que bem entender. E essa é uma situação bastante complicada, que não se resolve de um dia para o outro, mas que pode muito bem ser solucionada. E o Palmeiras tem o total direito de receber sua quantia milionária, mas ir a público colocar todos os pontas dessa construtora não vai levar a lugar algum, e a melhor forma ainda é resolver as pendências nos bastidores, como eram vistos há uns tempos atrás. Mas uma vitória importante que poderia ter sido maior se não tivesse a presença do famoso 3-5-2, que só funcionou por sorte na reta final do Brasileirão, sem falar do VAR, que não viu o pênalti do jogador da Lusa. E ainda bem que esse Paulistão está servindo para muitas definições como essa, e quero parabenizar ao artilheiro Flaco Lopes, que segue em sua artilharia conseguindo fazer gols importantes. Foi o 7º dele, e que espetáculo é esse Aníbal Moreno, hein? Se ele tivesse chegado ao meio do ano passado, teríamos nos classificado facilmente para a final da Libertadores, pois ele é um jogador que pode até ser zagueiro, mas muda toda a função do meio de campo. E ontem, mais uma vez, deu um verdadeiro show, sendo destaque ao lado do Flaco e do Gabriel Menino, que marcou um golaço, por sinal. Ele estava acordado, e que a luta pela liderança continue a todo vapor, pois precisamos passar como líderes para conseguir ter a vantagem de decidir as finais dentro de casa. E já parabenizo, como prometido, aos inscritos Carlos Eduardo, Eliana e Saulo Silva, que acertaram o placar redondinho, e quero saber o que vocês acharam dessa vitória sofrida, mas que veio em boa hora. E aproveitem para dizer quais foram os pontos positivos e os negativos, que sempre estamos de olho, ok? A voz está falhando, mas o Canindé virou um novo xodó da torcida palmeirense, que não teve nenhum tipo de problema para chegar ao estádio. E ao contrário da Arena Barueri, o estádio da Portuguesa fica de frente para a Marginal Tietê, que é um ponto de acesso que facilita muito a vida dos paulistanos. E essa reviravolta toda está chegando ao conselho do clube, que está convicto de pedir uma mudança para a diretoria agora. E não tenham dúvidas de que a Portuguesa abriria as portas para receber a nossa torcida por lá, e só o aluguel fortaleceria bastante a temporada deles. E o que custa facilitar a vida dos palmeirenses também, e por cima ainda ajudar um clube paulista por tabela. Será que o foco sempre será a Crefipar? Eu já falei que estou curioso para ver como será isso após a reforma do Pacaembu, e por enquanto não há muita pressão nessa situação, mas quando o estádio estiver pronto, vamos ver se vão manter as partidas assim para tão longe. E olha que quem frequenta as arquibancadas vai saber o quanto que ir até Barueri é complicado demais, principalmente quando é horário de pico, com o famoso momento em que existe aquele enorme trânsito nas avenidas de São Paulo. E pergunto o que vocês acharam do jogo ser no Canindé. Comentem abaixo. Enfim, a virada de chave aconteceu e o Abel, que tinha tudo para poupar seus titulares, resolveu colocar todos em campo, já visando a partida de domingo contra o São Paulo, que promete ser quente. E o Palmeiras vai fazer questão de atrapalhar a vida do rival de muro nessa primeira fase, e teremos a oportunidade de provavelmente deixá-los fora das finais, e que haja um bom planejamento, pois tudo aquilo que não fizeram na Supercopa, onde até hoje nos machuca só de lembrar, que façam isso então nesse domingo, já que vamos jogar na casa deles. E esse é mais um motivo para se manter concentrado, e o retorno do Richard Rios deve ser confirmado, pois com essa chegada dele teremos novamente o meio de campo rápido que estamos tanto acostumados a ver desse começo de ano. E ontem foi visível a falta de pegada nas principais decisões do time, e o Aníbal Moreno e o Zé Rafael ainda assim conseguiram jogar, mas faltou uma chegada com mais qualidade ao ataque, pois em diversas vezes o Ender, que teve de vir até a defesa procurar chances de criação, e o Veiga não consegue jogar mais sozinho no meio de campo, e com essa volta do Richard Rios vai certamente fazer muita diferença, viu?
Gente do céu, vamos ver se eu consigo ir até o final. Se preparem, porque o clima conturbado do Gabriel Barbosa no Flamengo será motivo para o Palmeiras entrar no meio da parada, porque não é de hoje que utilizam o nosso Verdão em momentos como esse, onde os empresários sempre oferecem jogadores, no intuito de valorizar seus clientes, e do mesmo jeito que vimos com o Bruno Henrique e o Pedro, isso agora será feito com o Gabe. E nos bastidores do clube nem existem cogitações por sabermos da pouca chance do negócio acontecer, mas se dependesse do Abel, o Gabigol seria o grande camisa 9 da temporada, um tipo de atacante que chegaria para substituir com folga a vaga deixada pelo Endrick, e até hoje rolam boatos na academia de que um dos jogadores que estava na lista de pedidos do Abel era o próprio atacante, que na época estava sendo especulado no Corinthians pela falta de renovação. E resumindo tudo o que falei, a única chance do Gabe ser contratado aqui é vindo de graça, pois o Flamengo não vai abrir mão de reforçar um rival direto, e muito menos aceitará fazer negócio com a gente depois do vexame que fizemos eles passarem na negociação com o Bruno Henrique, pois basicamente a Leila forçou-os a pagar ao todo cerca de 100 milhões de reais ao atacante, e de fato fizeram uma tremenda loucura, hein? Último parágrafo, aguenta HP. Como está agora ao lado de vocês sobre o desempenho do Everton nesses últimos dias, hein? Até o Abel falou sobre isso ontem, e será apenas uma fase difícil na qual ele está passando, ou a tendência é de se complicar cada vez mais? Muitos colocam a idade como responsável pela queda de rendimento, e já há outros que garantem que é falta de empenho do profissional, pois depois daquele gol tomado no clássico como uma falha exclusiva dele, muitos palmeirenses abriram bem os olhos sobre essa sua oscilação. E enquanto se discutem esses problemas aqui fora, lá dentro da academia existe uma força-tarefa para fazer com que ele mude esse desempenho recente, e outro erro em decisão será o estopim para a comissão técnica ter de tomar uma verdadeira decisão. E nos treinos, o Kaique e o Marcelo Lomba têm se destacado bem mais, e ambos estão mostrando que já estão mais que prontos. E quero saber de vocês se devemos dar apoio ao Everton por ser ídolo e importante em nossa história, ou dar a oportunidade para outro, o que seria a melhor coisa, principalmente com essa chegada de decisão, onde pode haver novamente as famosas penalidades, viu? Então comentem aí, obrigado por entenderem minha situação com essa voz horrível. Eu agradeço a todos vocês por acompanhar o vídeo até aqui e fico feliz em ver a interação de vocês nos comentários, agregando demais ao nosso crescimento. E fiquem ligados que amanhã estarei de volta aqui no canal Nação Alviverde, ok? Até mais, meus amigos palmeirenses, e fiquem todos com Deus, pois a Ele toda honra e glória para sempre. Amém.